paz do Senhor, querido, querida. Bom dia, pastora Caueli. Bom dia, paz do Senhor. Mais um dia abençoado para nós aprendermos. Pois é, Zilmar ali traduzindo aí, ó, para você. A paz. Pois é, nós estamos falando essa semana sobre as partes humanas para prosperar. O que depende do natural para prosperar. É claro que o pastor Marcos, nas suas lives sobre empreendedores, tem muito mais detalhes, mas a gente está falando sobre isso. Hoje a gente quer falar sobre organização financeira, mas deixa eu abençoar o seu café. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, suas finanças, sua despensa, que seja sempre lotada, em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém? Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre organização. Você é uma pessoa organizada, né? Quanto você acha de 1 a 10 que você é organizada com as suas coisas, com a sua casa, com a sua vida financeira? Eu quero ler um texto para você pensar um pouquinho aí sobre isso. Está em Provérbios 31, o versículo 27. Falando da mulher sábia. Aqui esse texto está falando da mulher virtuosa, a mulher poderosa, que cuida de tantas coisas. E aqui fala que ela cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Forte. Cuida do bom andamento da sua casa. Essa palavra andamento no original é passos formados por uso constante. Forte. Passos formados por uso constante. Organização. Organização. Então, a mulher sábia, ela tem o controle da sua casa. E a sua casa é a sua cara. Forte. Alguns estudiosos dizem que a maneira como a gente limpa e organiza a nossa casa, a nossa vida, os objetos da nossa casa, é a maneira como a gente lida com os nossos problemas. Olha. Muito interessante isso. Como assim? Um exemplo, por exemplo, se você chega em casa, deixa tudo jogado, vou deixar para outra hora, né? Daqui a pouco eu organizo, deixa em cima da cama, não guarda no lugar. É dessa maneira que você lida com os seus problemas. Vai deixando. Né? Vai deixando. Na hora que explode, na hora que vai chegar alguém, aí você fica doida, né? Aí começa a organizar, na hora que chega um problema, aí já está tudo acumulado, aí é muito mais difícil. Então, a organização da nossa vida é muito importante. E isso vai resultar na organização financeira, né? Porque não tem como a gente, só organiza a vida financeira e as outras coisas não organiza. É um conjunto Deus é organizado, de coisas. Né? É isso que eu ia falar aqui agora. O homem é mais organizado que mulher, não? Às vezes tem casos, né? Às vezes o homem é, a mulher não é. Às vezes a mulher é, o homem não é. Mas eu acho que a mulher... A mulher precisa pôr ordem na casa. Ela recebeu sabedoria para isso. Precisa ter ordem na casa. Ela recebeu sabedoria para isso. Aqui fala da mulher, tá falando da mulher, né? Que cuida do bom andamento. Se você cuida do bom andamento da sua casa, os seus filhos vão ser assim, o seu marido automaticamente vai ser um pouco melhor nisso também. E aí eu queria falar isso, o céu é organizado, Deus é organizado. Ele organizou, ele criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Olha que organização. Se fosse eu, fazia tudo num dia. Tudo num dia só. Mas ele faz tudo organizado, coisa por coisa, no primeiro coisa após coisa. Certo. Se ele tivesse feito no primeiro um negócio que depois não ia dar certo. E quando mandou Noé fazer a arca? Tudo detalhe nos por detalhe. Tudo nos detalhes. Moisés também fazia o detalhe, as cores, a madeira que ia ser, o tipo que ia ser. Então, muito organizado. Tem gente que acha que ser espiritual é ser desorganizado. Isso aí. Não é verdade. Deixa a vida me levar, né? Isso daí é coisa do inferno. Ou Deus está no... Pagodinho. Mas de Deus não é. Deus está no controle, então não precisa fazer nada, não precisa se preocupar com nada. Não, o céu é organizado, Deus é organizado. Jesus tinha um tesoureiro para cuidar da organização financeira dele. Forte. Jesus, ele podia ter, não precisa de nada, não preocupe com nada. Não, ele tinha Tem a hora exata de Deus, chama Kairos. Tem Olha que hora forte. De fazer. João 20, o versículo 7, não sei se você já observou isso, quando foram ver o túmulo de Jesus, diz que o lençol estava dobrado à parte. Jesus ressuscitou e dobrou o lençol e deixou separadinho lá para quando viessem olhar. O túmulo está impecável, está organizado. O próprio túmulo dele, ele
coisa, né? Muito Também pouco. tinha um detalhe, um costume, né? Que o garçom, quando deixava dobrado, é porque ele ia voltar, Sim, é isso aí, verdade. Também foi profético. Mas muito forte, já pensou você ressuscitar e se dobrar? preocupar com Poxa isso. vida, deixa para os discípulos dobrarem. Então, esse texto aqui... Tem um filme também sobre o arrebatamento, que a roupa fica tudo Ficava dobradinha. Eu acho lindo isso, esses detalhes. Isso aí. Então, só que para a mulher chegar nisso aqui, ela tem que ser uma mulher econômica, né? Para a mulher ser uma mulher Se não que tiver cuida. organização financeira, não prospera não, tá vendo? Deus vai dando, vai gastando tudo. Vai gastando, nem vê onde gasta, né? Não sabe o que está acontecendo na sua casa. E aqui a mulher fala que ela cuida do bom andamento. E às vezes o marido não te deixa cuidar, porque às vezes você fala, eu não cuido porque o marido não deixa, eu não tenho cartão porque o marido não me dá. Por quê? Talvez porque ele vê que você é uma mulher gastadeira. Porque ele vê que você é uma mulher que não se preocupa com nada. Que compra as coisas, deixa estragar dentro de casa. São simples detalhes, né? Simples Poxa, detalhes. eu vou cuidando das validades das coisas. Eu olho os potinhos que tem lá, o que está com a validade para vencer, eu coloco na frente para me usar primeiro. Né? Se está vencendo um negócio, eu ia fazer outro no almoço, mas eu vi que está lá, eu faço aquele para não deixar estragar. A mãe precisa ensinar a filha a possível. ser organizada nesse Precisa ensinar a filha o tempo inteiro, repetir, falar com coisas simples. Essa semana eu estava ensinando a minha filha que precisa deixar a cadeira. A gente comprou uma escrivaninha para o quarto dela e uma cadeira com rodinha para ela assistir as aulas dela, né, fazer os deveres, porque agora está nesse momento aí. E aí, fui lá, filha, vem aqui no seu quarto. A cadeira do seu quarto, ela precisa ficar dentro da mesa ali, não é para ficar jogada pelo quarto. Uma coisa simples, boba. Mas se eu não ensinar, quem vai ensinar? E tem um livro aqui que fala sobre organização, que é da Marie Kondo. Ele é muito bom, ele fala sobre até dobras de roupa, fala sobre tudo. Depois eu vou deixar o nome para vocês. Ele fala muito profundo, ela explica isso, que às vezes a gente não faz porque a gente não aprendeu. Mas sempre é tempo de aprender. Mas sempre é tempo de aprender. Não faz, não é porque a gente não quer. Às vezes até a gente acha que é organizada, mas alguém dá um toque na gente, fala uma coisa. Perde até dinheiro, não sabe onde pôs o dinheiro, não sabe com que gastou. Sim. E isso é muito forte. Então, essa autora aqui, ela fala sobre isso. É A Mágica da Arrumação, Marie Kondo. Então, ela nos inspira a organizar, tá? Não é um livro cristão, mas é um livro que fala de organização mesmo. Fala sobre jogar as coisas fora. Você tem esse livro para vender? Ainda não. Se precisar de alguns livros, eu tenho alguns. Esse daqui eu tenho para vender, Bolsa Blindada. Esse é cristão, ele fala dicas e passos práticos para tornar sua vida financeira à prova de fracassos. Esse daqui é a experiência de uma moça muito legal, a Patrícia Lages. Ela é uma mulher que ensina até na internet mesmo dicas de organização, como comprar, que tipo de organização fazer na hora da compra, na hora de se vestir, na hora de organizar a sua casa, a sua vida. Então, esses dois livros são bem legais. Que legal. Agora, vamos começar com uma coisa, então. Comprar um caderno, já tem um caderno de gratidão, né? Um caderno, ou no celular, uma pastinha aí dos gastos. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Então, eu acho que é uma coisa que precisa... A planilha. Eu conheço gente próxima, muito próxima, não sou um cristão, mas muito próximo. Até uma coca que ele gasta, ele anota lá, para ver em que está gastando dinheiro, Sim. Depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a olhar, a ver, né, de fato, em que eu investia, em que eu gastava, em que eu estava jogando... de Deus, né? O que eu estava jogando fora no lixo, né? O que eu estava gastando sem ter propósito. Porque a Bíblia fala sobre isso. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? A Bíblia fala. E aí eu quero ler um texto aqui para a gente falar sobre essa planilha, que é Lucas 14. E o brasileiro gasta muito com lixo, né? Gasta. Joga o lixo, o Brasil é o mais caro do mundo. Não pensa, né? Joga muita coisa fora. Aí a ansiedade, eu estava falando sobre a mulher que é gastadeira, é ansiosa, né? Tudo que vê quer comprar, descontrole emocional e vai e gasta. E gasta às vezes em bobeira, em coisa que não vai usar, né? Depois vai jogar fora. Lucas 14, 28 a 30, fala assim: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro, Jesus falando, tá? Para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir.
É óbvio, ele falando assim, é óbvio que as pessoas fazem isso. É inteligência, né? Fazer isso. Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombarem dele. A organização financeira, o que Jesus está falando assim, deve ser algo natural, deve ser algo que as pessoas precisam ter. Para quê? Coloquei aqui, ó, para evitar começar e parar. Né? Porque, não terminar, às ficar vezes, frustrado. se você, frustração, evitar zombaria, fala aqui. Porque as pessoas olham e vê lá, tudo que começa, para. Já passou por isso? Se você, Muito tudo forte. que você começa, você para, põe a mão, fala, eu tenho uma ideia aqui, não, Deus mandou fazer isso, daqui a pouco já Deus mandou fazer outro. Deus mandou fazer, e nada conclui. Talvez está faltando organização. Sentar, planejar. Jesus está falando assim, sentar, calcular quanto eu vou gastar, como eu vou fazer aquilo, se eu tenho condições de chegar até o final, para evitar frustração, evitar zombaria, evitar ficar fazendo toda hora as coisas e não chegar. Isso depõe contra você, depõe contra o reino, depõe contra, né, o Deus que você serve. Você fala, lá, serve a Deus e não consegue chegar a lugar nenhum. Agora, é falta de fé a gente guardar um pouquinho de dinheiro todo mês, não? Isso a Bíblia manda, isso é mano. organização. A Bíblia diz que a gente precisa guardar um pouquinho todo mês. Quem guarda um pouquinho todo mês, como a formiga. A Bíblia fala um punhado de texto. A gente precisa melhorar nisso, né, pastor Cláudio? Precisa melhorar. E aí a planilha nos ajuda muito. Ler livros, né? Porque às vezes está faltando informação. Você tem uma planilha para passar para o pessoal? Tem uma planilha para passar. Depois? Essa planilha eu faço no Excel. Por que eu tenho ela no Excel, no celular? Para mim não esquecer de anotar nada. Se eu tiver num caderninho, aí eu vou esperar chegar em casa para anotar, vou esquecer. Aqui, tudo que eu compro uma bala, 10 centavos. Eu já estou com o meu celular, coloco lá na planilha, tem assim, tem a data, né? Tem cada mês, eu faço por mês a planilha. Tem a data, as especificações, o que é que eu gastei, o que eu comprei, o que eu recebi. O tipo, se foi dinheiro, se foi cartão, se foi débito, se foi crédito, para depois eu saber. A entrada e a saída. E aí, no final do mês, eu sempre faço o balanço ali, vejo se no final é exatamente aquele dinheiro que eu tenho em caixa, o que saiu, o que entrou. Isso daí não é para me ficar, nossa, apegada a coisas, não. Para me saber, não, tá certinho, tudo bem. Senhor, tem mais alguma coisa que eu preciso fazer? Doar, dar, entregar, fazer. Pronto, consagra ao Senhor, esse dinheiro é a ti. Primeira coisa, o dízimo, né? Porque isso vai trazer prosperidade, vai fechar a boca aí do devorador. E aí alguém fala assim, mas isso não é vida. Deus me livre, isso é vida de escravidão. Não é. Nós somos mordomos. O dinheiro não é nosso. Não é nosso. A gente tem, a Bíblia fala sobre o mordomo lá, que cuidava bem do dinheiro. O dinheiro é de Deus, amém? E Deus quer que a gente prospere. É verdade. Amém? E o texto lá que a gente leu em Provérbios fala que a mulher sábia organiza o andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Então, se a gente pensar assim, mas eu vou ficar fazendo isso, já é algo que a Bíblia nos ensina, né? Não come o pão da preguiça, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas depois você vai fazendo, você vai vendo tanto o crescimento da sua vida financeira, você vai vendo as coisas acontecerem, você vai vendo no que você está gastando, você vai vendo o dinheiro ali sendo poupado, né? Você vai vendo a economia na sua casa. Então, você vai vendo realmente os resultados e para os filhos também. A gente saía de férias, dava assim, R$100, por exemplo, né? Você que sabe, se quiser gastar tudo num dia, gasta, mas depois fica 100. Claro que a comida, o jantar, o almoço a gente fazia, mas é porque os filhos têm que aprender a lidar com dinheiro. O brasileiro não aprende aí fora, no mundo inteiro os filhos são ensinados a lidar com dinheiro, a gente não é ensinado. Aí eu pedi meus irmãos para pagar as coisas para mim e guardavam o meu. Né? Meus irmãos tinham dó de mim. Deus abençoe você, viu? Tem mais alguma coisa aí, pastora Cléia? Não é isso. E aí a organização de todas as áreas, né? A organização financeira vai fazer você organizar. Organiza essa semana. As suas emoções também. Só compra o que precisa, o que quer mesmo. O que você não quer, não compra. Eu faço assim, eu vou anotando. Até demônio. Eu faço assim, eu vou anotando. Eu tenho uma planilha também que eu vou anotando as coisas que eu tô precisando. Por exemplo, eu visto uma roupa e eu vejo que falta um sapato
para aquela roupa, né? Então anota, ó, tô precisando de um sapato nude, né? Porque várias vezes eu vesti roupa e não tinha aquele sapato. Aí anoto ali. E vou olhando. Toda vez que eu saio, olha aqui, olha ali, sem ansiedade. Ou na primeira loja eu vou comprar. Não, vou olhando na internet, vou olhando os preços, vou olhando. E aí eu olho também a questão de... Às vezes a gente compra em qualquer lugar também, muito barato, e aquilo você vai usar duas, três vezes e não vai funcionar, né? Então você tem que ver ali a qualidade também, né? Às vezes você vai investir um pouco mais, vai ser algo que vai durar mais. E eu vou olhando, vou orando, pedindo ao Senhor oportunidade. Às vezes surge a oportunidade daquele que eu quero, numa promoção, no momento, pronto. Aí eu já sei, eu não gasto com outras coisas, porque às vezes aí você quer um negócio. Aí você já gastou com tanta coisa que no final você não tem dinheiro para comprar o que exatamente você precisa. Então isso é muito importante, é maravilhoso. O dinheiro rende mais, a gente cresce mais, tem mais para fazer e não vive apertado. Amém? Então organiza aí a sua casa, começa com o seu guarda-roupa, organiza, tira as roupas. Esse livro aqui da Marie Kondo fala que a primeira coisa você tem que tirar o que você não usa e o que não te faz feliz. Ela fala que o que não faz feliz na nossa casa a gente não cuida. E aí a gente deixa parado, aquilo vira, né, coisa lixo dentro da nossa casa e organização a gente faz com que a gente usa, né, aquilo que é lixo dentro de casa não tem como organizar. É verdade. Né? Coisa que está entulhada não tem como, você deixa numa caixa ali parada, o que você vai fazer com aquilo? Entulho não tem como organizar, é jogar fora, é doar, separa o que você vai doar, separa o que você vai jogar fora, separa o que você vai consertar. E aí você vai ter uma visão melhor do seu guarda-roupa, o que você tem para usar, você não vai ficar querendo cada vez comprar mais coisas. Enfim, são detalhes aí, organiza o seu quarto, organiza o quarto das crianças. Às vezes tem tanta mil coisa, roupas, não mas tem nada para usar. Não tem nada para usar. Não tem um guarda-roupa Porque funcional, não tá né? ali organizadinho. Amém? Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe a pastora Caueli. Pode ensinar, porque ela é organizada, viu? Deus abençoe sua vida, que haja organização financeira, porque nós somos mordomos do Senhor. Amém? Aleluia.